Avaliação de score de esfíncter. Qual é a função de avaliar o score de esfíncter? A função de realizar a avaliação do score de esfíncter é entender como que está o funcionamento do equipamento de ordenha e a rotina de ordenha. Por quê? O esfíncter, né, que é essa camada muscular que fica na ponta de teto, tem como função uma barreira que serve de proteção para impedir a entrada de bactéria do ambiente da pele do teto para o úbere do animal. Esse esfíncter, ele abre no momento da ordenha, com o estímulo da ordenha. Após a ordenha, ele vai se manter fechado de 30 minutos a 2 horas, dependendo de quanto teve uma ordenha gentil ou se passou por uma sobreordenha. Caso esse animal tenha passado por uma sobreordenha, esse esfíncter vai gastar de 2 até 8 horas para se fechar, o que permite maior entrada de bactéria, né? Então, eu preciso reforçar muito mais o uso do pós-GIP. O esfíncter, né? Então, quando eu vou fazer a primeira vez de um rebanho, eu preciso realizar de todas as vacas, né? Então, de todas as vacas que estiverem em lactação, e eu vou atribuir uma nota de 1 a 4 para cada esfíncter, e sabendo a identificação do animal. Por que saber a identificação do animal? Para que depois eu consiga criar correlações em cima dos dados zootécnicos desses animais. Então, o que é essa nota de 1 a 4? O grau 1 é aquele esfíncter normal, é um esfíncter sem alteração. O grau 2 é um esfíncter que ele tem uma leve alteração e apresenta-se uma textura macia. No grau 2, mostra que até vacas que têm ordenha com bezerro, elas podem apresentar o grau 2. Que o grau 2 ele não seria maléfico para o animal, e sim benéfico. Por quê? Porque a cada ordenha, ao realizar a ordenha, retira-se uma quantidade de queratina. Então, essa queratina que serve como um cimento de bactéria, então ela prende as bactérias ali, ao ser retirada, você estaria levando embora as bactérias. Então, o grau 2 não é em excesso para causar mal, e não é tão pouca que ela não consegue segurar bactérias. Já o grau 3, ela tem alteração, né? Visível, inclusive a aparência do teto já fica áspera. O grau 4 é o grau que tem mais alterações, né? Então, inclusive, eu posso ver uma eversão do teto, né? Tem alterações graves. O grau 3 e 4, eles são irreversíveis. Então, até o grau 2 são graus normais. O 3 e 4, a partir dali, eu já não consigo regredir, eu não consigo fazer a vaca voltar até um esfíncter 2. Ele pode não fechar mais, né? Já a partir do 3. Quando eu lanço os dados por teto, o que eu busco, né? Então, a fazenda deveria ter 70% dos tetos em score 1 e 2. Apenas 30% no 3 e 4, sendo que 20% até grau 3 e 10% só em grau 4. Porque isso ia mostrar que eu tenho uma boa rotina de ordenha e meu equipamento não tá com excesso de vácuo, eu não tô com muito sobreordenha, eu não tô com, por exemplo, um extrator automático sendo usado ele no manual, ou o contrário, ele tá sendo usado no automático, mas o leite residual tá muito baixo, ou o tempo tá muito longo para saque de ordenha. Eu tô ultrapassando, né, os 20 segundos de sobreordenha, que é o que uma vaca deveria ser submetida ao dia. E o que acontece? O que é o desafio quando eu tenho uma alta condição de score de esfíncter 3 e 4? Que para que eu renove isso, para que eu diminua
esses esfíncter, eu vou precisar de uma renovação de plantel. Então, você precisa entender que as novilhas vão entrar em um prazo de 2 anos, né? Que eu vou conseguir substituir uma parte. Então, não é um indicador rápido de trocar na fazenda, né? Você não, economicamente não é viável você conseguir esse indicador, uma melhora rápida. E ele só vai melhorar se você fizer ajustes que permitam essa melhora. A partir do momento que você fez essa primeira avaliação anual dentro do prazo aí, você vai fazer ele trimestral ou semestral, dependendo da quantidade. Mas só que você não vai ficar repetindo em 100% dos animais, você vai repetir nas novilhas, que são o seu termômetro, né? E aí dentro disso você vai entender quem são os animais que têm o pior esfíncter. O esfíncter de teto está correlacionado com ordem de parto? As vacas mais velhas aqui estão apresentando os esfíncteres piores? Ou eu já tenho primíparas sendo acometidas por grau de esfíncter 3, que é uma falha muito grave, né? Porque primíparas são os nossos animais que acabaram de parir. Se eu tiver em primíparas, eu preciso entender em que DEL, com quantos dias esse animal já está tendo esse problema de esfíncter, né? E correr com as medidas, com as regulagens, entender o que está ocasionando isso. E depois, no ano seguinte, eu faço de novo de 100% dos animais, porque aí eu vou comparar de um ano com o outro ano, como que foi, até para ter critérios de algumas vacas, né, para descarte, porque o que é um grande desafio em vacas com esfíncter grau 3 e 4? Como é um esfíncter que fica aberto, essa vaca tem maiores chances de ter uma contaminação, tanto clínica quanto subclínica, né? Então, tá correlacionado ao aumento no número dos casos de mastite clínica, e nós também podemos ver uma CCS mais elevada nos animais que têm esfíncter ruim. Então, esses são os nossos pontos. É uma avaliação muito usada para a saúde de glândula mamária. Nós precisamos tomar muito cuidado, entender quem são meus animais saudáveis, se está tendo essa correlação no DEL, né, de maneira geral, se o DEL mais alto é quem são os animais que apresentam, DEL e ordem de parto, né, se na vaca seca regride ou não essa hiperqueratose. E é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo.